Vai lá. A posição... Boa noite a todos. É com grande alegria que nós retornamos aqui na Loja Teosófica Liberdade, que nós estamos apresentando às terças-feiras as nossas atividades, às 20 horas. Hoje nós vamos falar de um tema que tem relacionamento com o primeiro. E nós estamos neste mês de abril falando sobre a paz mundial e a fraternidade. Hoje gostaria de abordar o aspecto guerra e paz no mundo. Na verdade, nós temos um grande objetivo de levar a teosofia para as pessoas que não têm assim oportunidade de frequentar grandes centros culturais e estão meio que à margem. Não que nós não queiramos abraçar todos vocês, né, que são muito caros para nós, mas esse objetivo não é inusitado. O mestre Kuthumi disse numa das suas frases, que eu considero das mais importantes, que o homem precisa ser auxiliar, né? Que o único objetivo pelo qual nós devemos lutar é a melhoria das condições do homem, mediante o desenvolvimento da sua espiritualidade, considerando a sua cultura e o país a qual pertence. Então, dando início a algumas explicações, vou precisar usar algum suporte, porque o nosso assunto ele não é tão simples. Então, primeiramente, gostaria de lembrar a questão planetária. O nosso planeta é um dos mais belos. Ele pode ser dividido pelas suas terras, né? pelas suas massas. Mas qualquer classificação ela é imperfeita, porque os geógrafos, os especialistas em várias ciências, assim, tem um direcionamento cada um para a classificação, né? Então, existem as massas de terra, de água líquida, de ar, o magma. Existem também as camadas de gelo, as nuvens, a biosfera, os campos eletromagnéticos, intermináveis considerações filosóficas. Então, nós temos que visualizar o nosso planeta azul fazendo a sua jornada, né, dentro de uma galáxia que é apenas uma dentre milhares. E não existe consenso entre os geógrafos sobre as divisões geográficas do mundo. Mas nós podemos adotar essa. Nós temos aí o continente africano, né? A América com 4 partes, a América do Norte, a América Central, a América do Sul e Antilhas. Nós temos a Antártica, a Ásia, a Europa, a Oceania, incluindo a Austrália e agrupamentos de ilhas no Oceano Pacífico, as ilhas oceânicas do Atlântico e as ilhas oceânicas do Índico. E cada continente tem as suas civilizações. Também, da mesma forma, as civilizações são classificadas de maneira diferente por cada especialista. E eu resolvi, na nossa conversa,
chamar a atenção para o estudo de Huntington, né? Ele classificou as civilizações de uma maneira que, inclusive, alguns criticam por N motivos, mas é só para vocês terem uma ideia que nós temos, no passado, civilizações que foram tão importantes, as civilizações egípcia, né? Romana, nós tivemos a Fenícia, muitos deles, né, nos legaram imensas heranças e conhecimentos. Então, essas heranças são principalmente de, vamos dizer assim, de cultura. A cultura que nasceu dos relacionamentos, do intercâmbio entre as pessoas. Então, nós temos aí uma grande herança das civilizações antigas, e nós verificamos que as pessoas ainda hoje fazem muitas coisas, né, do ponto de vista produtivo, da mesma forma como essas civilizações faziam antes. Então, vamos à classificação das civilizações segundo Huntington. Nós temos, então, a civilização cínica, que diz respeito à civilização chinesa, né? E também agrega as culturas semelhantes, como a Coreia, Vietnã, Tibete. Temos a civilização nipônica ou japonesa, seria a civilização centrada no Japão. Nós temos a civilização hindu, seriam os países que têm o hinduísmo como religião predominante, principalmente o que se estende do Rio Indo, como a Índia e Nepal. A civilização budista seria composta pelos países asiáticos, na qual o budismo é a religião predominante, como a Mongólia, a Tailândia e o Camboja. O Tibete pode ser incluído nessa civilização, embora acredita-se que seja cínico, por questões políticas, né, como nós podemos perceber ainda com os últimos acontecimentos. Né? A civilização islâmica, muçulmana ou árabe seria a que é constituída pelos países que têm o Islã como religião predominante e que, por vezes, falam a língua árabe. Localiza-se principalmente na Península Arábica e norte da África, incluindo também outras partes da África próxima. Nós temos a civilização ocidental, e essa civilização consiste nos países da América e na Europa Ocidental e outros países que têm o cristianismo como religião predominante, devido à influência europeia, como a África do Sul, Austrália e Nova Zelândia. Temos a civilização latino-americana, que seria uma subdivisão da civilização ocidental, constituída pelos países independentes da América Latina, que tem uma grande distinção cultural e social, e com forte influência indígena e africana. Temos a civilização ortodoxa, seria a civilização de países que têm como religião predominante a doutrina ortodoxa do cristianismo, constituída principalmente pela Rússia e pelo leste europeu. E, por fim, nós temos a civilização subsaariana, seria uma civilização relativamente grande, formada pelos países africanos localizados ao sul do deserto do Saara, predominantemente cristãos. Então, Huntington escreveu um livro a respeito dessa teoria, e nós não vamos avançar muito sobre isso, porque a nossa intenção é mostrar um pouco o panorama, né, do mundo como ele é.
Na etnologia, nós estudamos os fatos e documentos que são levantados pela etnografia. No âmbito da antropologia cultural e social, nós buscamos uma apreciação analítica e comparativa das culturas e das civilizações. Então, é dessa forma que os estudos, né, sobre as civilizações vêm à tona. A antropologia é uma ciência que se dedica a compreender o homem e seu processo de evolução, ou seja, sua origem, formação e desenvolvimento, até se tornar aquilo que é hoje, né? Então, por que é importante que nós tenhamos em mente algumas definições? Porque todos nós fazemos parte de uma sociedade com coisas boas, coisas ruins. Então, nós temos que compreender a estrutura social onde nós vivemos. Para a maioria das pessoas sem oportunidades, tudo isso é um blá-blá sempre importante. Mas nós, pessoas que gostamos de participar ativamente da vida, vamos dizer assim, das comunidades, ajudar o próximo, então nós temos essa vontade de que as pessoas sejam felizes no sentido de conseguir produzir tudo o que ela precisa. E é claro que isso não vai ser mais possível diante da conjuntura global. Ora, nós temos aí de 100, 150 anos para cá, uma edição de coisas, de ideias, que simplesmente carregam as pessoas para onde, não onde elas queiram ir, mas as pessoas são carregadas, né? Então, muitos sonhos ficam à margem, então as pessoas não conseguem, às vezes, possuir os seus itens básicos de sobrevivência. Então, nós temos uma estrutura social formada, então, pelo status da pessoa. Cada pessoa tem um papel social, ela faz parte de um grupo social, e dentro desse aspecto, nós temos as interações sociais, né? Então, a forma de troca, né? Então, nós trocamos, né? Não só palavras, mas nós trocamos também valores, né? Então, nós, enquanto agimos, nós estamos fazendo um intercâmbio importante e vivendo, né? Porque não há outra razão para a existência humana que não seja a vida de forma coletiva, porque sozinha a pessoa, naturalmente, ela se esvai, ela desaparece mais rapidamente. Então, nós temos essa interação social e nós podemos pensar na troca, na cooperação, né? Uns têm que cooperar com os outros. Nós temos a competição como forma também de vida, de visão, de interagir socialmente. E nós temos o conflito, que é a base da nossa, vamos dizer assim, das nossas tristezas da vida, né? Porque as guerras, elas partem de pequenos conflitos ou grandes conflitos. E então, nós acabamos por cair numa situação onde nós somos arrastados, né? Nós falamos no título da nossa palestra sobre guerra e paz. E atualmente nós estamos realmente preocupados com a questão da guerra, principalmente com a possibilidade de uma
nova guerra. E os especialistas acham que não. Mas quem é que vai pagar para ver? Né? Então, não sei se vocês sabem as diferenças entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas, além das perdas humanas, que, evidentemente, assim, não há palavras para descrever a situação, porque são famílias inteiras destruídas, pessoas que não puderam realizar seus sonhos, e pessoas pacíficas que foram obrigadas a participar das guerras. Então, a Segunda Guerra Mundial, ela tem sido apresentada como uma espécie de continuação da Primeira Grande Guerra. A Segunda Guerra aconteceu em 1939 e terminou em 1945. E a Primeira Guerra começou em 1914 e terminou em 1918. E, então, essas duas guerras elas foram muito diferentes, né? Elas tiveram como ponto de partida a Europa. Entretanto, a primeira se desenvolveu quase todo o tempo nesse continente, e a segunda teve a Ásia e a Oceania, a África e até a América como protagonistas, né? Então, pelo nosso tempo curto, há muito que falar sobre as guerras, mas eu quero chamar apenas a atenção pela situação, né? Porque, de repente, assim, de um fiozinho de nada, a guerra acontece, né? Então, essas batalhas, para algumas pessoas, são assim interessantes do ponto de vista do ideal. Lutei pela minha pátria, lutei pelo meu território, fiz aquilo que eu achei certo. Enfim, as guerras, elas são alimentadas, e sempre foram, né, por um aspecto emocional que todos nós conhecemos, né? O ódio é a base das guerras, né? Então, ódios entre as pessoas, entre famílias, ódios entre comunidades, entre civilizações. Então, nós temos aí um grande caminho pela frente para nós entendermos que a fraternidade ela se desenvolve a partir do momento que você quer parar de guerrear. Mas existem pessoas que têm um amor por tudo que se relaciona à destruição. Elas não se importam de se autodestruir e nem destruir os outros, né? Então, milhões de pessoas perderam as vidas nessas guerras. As mulheres perderam seus esposos, né, ou companheiros, e depois também elas tiveram um papel importante, tiveram que trabalhar, né, porque muitos deles, né, deixaram a vida, né, e também os postos de trabalho. Então, as mulheres entraram, né, para fazer os trabalhos nos lugares dessas pessoas, né, dos homens que faleceram. Então, a guerra, a Segunda Guerra, ela chegou com muita força até os civis, né? Muitas coisas horríveis aconteceram, né? Não é preciso nem descrever muito, porque há muitos filmes que mostram aspectos das guerras, né, que são realmente chocantes. E, atualmente, nós estamos acompanhando no dia a dia o conflito no leste europeu e também, com dor no coração, percebendo
ou o final que realmente não é um bom sinal, né? Eu imagino que tudo vai ser feito para que não aconteça uma tragédia maior envolvendo outras civilizações. Por ora, cada um dentro do seu coração está avaliando o sofrimento, né, de um e não menos do outro. Então, há partidos, né? As pessoas tomam partido de um ou de outro. Mas a questão das guerras não para por aí. Nós temos vários conflitos mundiais e as principais causas, segundo a ONU, é que existem atualmente 30 regiões do mundo com a presença de conflitos armados. E a maior parte desses conflitos envolve disputas por território e inclui, dentre as motivações, diferenças étnicas, religiosas e o controle de recursos naturais. Para além dos conflitos em andamento, existem ainda zonas de grande tensão geopolítica, como é o caso da Coreia do Norte e do Irã. Outros casos incluem a presença de movimentos separatistas de intensidade variável, mas que criam instabilidades políticas e econômicas regionais, como casos do Quebec, no Canadá, País Basco e Catalunha, na Espanha, e Irlanda do Norte. E a Irlanda do Norte, né, até melhorou um pouco, né, mas eu ficava desesperada e ouvi diariamente as notícias a respeito, né? E então, só para vocês terem uma ideia, muitas pessoas acompanham, né? Então, os conflitos atualmente mais falados, né? Estão em relação à Coreia do Norte, a tensão nuclear, né? Que se distingue pelo perigo, né? E os testes atômicos, né? Os testes com as armas potentes que eles têm desenvolvido. A crise Rohingya, Myanmar e Bangladesh, né? Esse povo sofrido, né? Que não tem lugar. O Talibã e o longo conflito no Afeganistão, o conflito no Iêmen, a guerra civil na Síria, a crise humanitária na República Democrática do Congo, o separatismo na Ucrânia, né? Né? Todo esse sofrimento, e bascos, catalães e o separatismo na Espanha. E esse pesquisador, o Huntington, ele nos fala a respeito do choque de civilizações. Então, ele tem uma teoria que ele denominou de choque de civilizações, que postula que as identidades culturais e religiosas dos povos serão as principais fontes de conflito no mundo pós-Guerra Fria. Bom, então, da Guerra Fria para cá, né? Nós temos aí muita atividade, muitas mudanças. Felizmente, do lado da Guerra Fria, surgiu uma pessoa muito importante, Gorbachev, né? Eu penso que ele foi uma pessoa muito importante no sentido de almejar algum entendimento, né? Mais que entendimento, a paz, para, pelo menos para a civilização daquela região. Então, nós temos aí a expansão das ações terroristas, né, do Estado, de certos estados, né? Essas ações terroristas tiram a vida de muitas pessoas e a maneira como se pensa que vai se alcançar o objetivo, acabando com os sonhos das pessoas, né? Há que se julgar, né? E há que se defender. Mas muitas pessoas tentam explicar o ritmo dessas ações, não só dos terrorismos, das
dos conflitos. Mas onde é que nós chegamos? Onde nós queremos chegar? Né? Para alguns, não tem muita importância essa pergunta, porque, como eu disse, elas gostam de guerrear, elas gostam de atirar uns nos outros. Né? Então, por que assim, parece absurdo e eu sorri em relação a isso? Sabe por quê? Porque, como teósofa, eu penso que essas pessoas poderiam viver muito bem consigo mesmas e com os outros. Elas poderiam, dentro das suas civilizações, serem mais criativas, mas acontece que as emoções, elas atrapalham os seres humanos. As emoções descontroladas, a falta do autoconhecimento, certas tradições colocam em xeque a paz mundial e a paz nas comunidades, nas civilizações. Então, alguns estudos estão bem delineados, e eu cito o Arnold Toynbee, numa obra que ele escreveu, O Estudo da História. Ela é dividida em 12 volumes. Então, ele explorou a ascensão e a queda de 28 civilizações diferentes. Para o nosso ritmo, na nossa fala, não é possível nos aprofundarmos mais sobre isso. Mas o fato é que as grandes civilizações não são exterminadas, mas acabam com a própria existência. Isso me faz lembrar uma fala do mestre Kuthumi. Não tem, talvez, uma coisa nada a ver com a outra, mas é assim, o mestre Kuthumi diz assim, que a pessoa que pratica o mal e se vangloria de praticar o mal, ela desaba sobre si mesma. Ela desaba sobre si mesma. Então, ela acaba produzindo essa própria autodestruição. E esse pesquisador, e imagino que outras pessoas talvez tenham também percebido, que as grandes civilizações, elas vão implodir se elas não continuam fazendo o caminho, né, de evolução, de procurar melhorar, melhorar a vida dos seus cidadãos. Então, é uma coisa muito, muito difícil de entender. Né? Como que um ser humano pode achar maravilhoso fazer as atrocidades que nós estamos vendo nos dias anteriores, aí, e é com um coração muito triste. Eu me recordo de algumas imagens que nem vale a pena comentar, não é verdade? Por exemplo, ele cita o Império Romano, que foi vítima de diversos problemas graves, incluindo superexpansão, mudanças climáticas, degradação ambiental e más lideranças. E um episódio marcante no processo da decadência da civilização do Império Romano, né, dessa civilização romana, foi a invasão e saque de Roma pelos visigodos no ano de 410 e pelos vândalos em 455. Bom, essa civilização enfrentou problemas que nós estamos enfrentando hoje. Né? Então, não dá, por exemplo, para a gente falar de uma civilização específica, mas essa questão de brigas por território, ela acaba simplesmente com todas as virtudes, vamos dizer assim, das culturas, a espiritualidade das pessoas, porque elas têm que se defender o tempo todo. Algumas não querem se defender, acabam se entregando à morte e não se defendem. Né? Depende da questão íntima de cada um, mas a maioria se defende. Né? Então,
Esse exemplo da civilização romana, nós poderíamos estender nós poderíamos falar de outras civilizações também, mas, por exemplo, eu citaria aqui a Grécia como uma fonte, a Grécia e o Egito, como uma fonte de conhecimento muito importante para a humanidade. E nós sabemos que essas civilizações, elas enfrentaram muitos sofrimentos no sentido de não conseguir se manter eu li um pouco a respeito do caso do Egito, as lutas que aconteceram pelo fato de invasores, né, desejarem todo o ouro que tinha lá. Então, por muitos motivos, uma civilização vem abaixo, mas, marcadamente, ela pode produzir, como pensa aqui o pesquisador, ela pode produzir a sua própria decadência e queda, né? Por conta de lideranças, por exemplo, que não conseguem subsistir, ter ideias apropriadas, não conseguem conversar entre si, e todas as maldades, né, que acontecem nos bastidores, e que nós, em alguns casos, nunca iremos a saber. Então, o passado ele é marcado por muitos fracassos recorrentes. E a teosofia ela explica como isso acontece, porque, do ponto de vista dos ensinamentos teosóficos, existe uma teoria no livro Fundamentos de Teosofia. Esse livro, Fundamentos de Teosofia, essa é a capa antiga, tem uma capa mais bonita, com um óculos muito lindo. E esse livro ele é interessante do ponto de vista teosófico, porque traz as teorias, as ideias teosóficas, exatamente como os mestres ensinam. Mas, assim, tem alguma coisa que se coloca entre os ensinamentos dos mestres e as pesquisas dos teósofos da época. No caso de Mahajogata, de Beza, Silvio de Bitter, ele coloca aqui na página 28, né, que a teosofia 29. A teosofia abre-nos uma nova via para o estudo das civilizações que existiram. Um método em que, de pronto, o passado se torna presente, portanto, os documentos escritos e tradições não são essenciais. Então, não é uma visão, mas é uma outra metodologia, né? Enquanto que, para nós, a arqueologia, a etnografia são essenciais para o nosso conhecimento do que foi na civilização passada, nós temos aí que, para a teosofia, existe uma metodologia diferente, porque, segundo o Vina Rajadata, que é o autor desse livro, ele conta que os teósofos chamam hoje de logos, né? Que esse logos é uma consciência, né? É uma consciência e que não há passado, e o que para nós foi, para ela é um acontecimento que ainda está se passando agora. Para o logos, o passado é como o presente, e os fatos associados a cada instante do passado estão ainda produzidos nele. Fazem ainda parte de seu eu presente. A inteligência mortal dificilmente pode conceber o eterno agora. E, entretanto, isso é uma das maiores verdades, que, uma vez compreendida, mostra-nos novos valores básicos para todas as coisas. Então, esses valores teosóficos, eles ensinam que a paz é possível.
A paz não só é possível, mas é necessária. Nós temos aí dois livros, muito interessantes. Um é da senhora Radha Bonnier, que é a regeneração humana. Se vocês tiverem a oportunidade de ler. Nós temos também um trabalho que é de um congresso, que o título é Rumo a uma sociedade nobre. Né? O nome não está completo, mas é um livro bem importante que traz aí, para quem gosta de pesquisar e ler, nós temos aí muitos títulos que podem infundir nas pessoas essa vontade de ter a terra azul brilhando, né? E as pessoas felizes por se comportarem como deve ser. Né? Então, as virtudes não estão aí só para ser usadas como palavras. Existem pessoas que realmente valorizam as virtudes no sentido que vivem e deixam viver. Mas essa vontade do homem, que se chama Krishna, né, é uma palavra sânscrita que quer dizer a vontade de viver. E a guerra, não só as guerras, os conflitos, sejam individuais ou coletivos, eles estão baseados em sentimentos que nós não compreendemos exatamente. E se nós pudéssemos valorizar o autoconhecimento, nós conseguiríamos a paz. Né? Então, a paz mundial, ela é possível. Ela é possível e a paz mundial, ela é possível e a história demonstra, a história recente, ela demonstra isso. Né? Essa existência de guerras com seus desfechos, né? Amigáveis ou não, elas estão por aí, incontáveis, né? Pela história afora, séculos e séculos. Né? E nós temos, então, alguns períodos em que alguma coisa surgiu e que fez muito bem para a parte coletiva, para a grande maioria. Né? Então, nós podemos citar, nessa atual conjuntura, a organização dos países em relação a esse sistema de promover a paz, por exemplo, como a Liga das Nações, né? Onde se tentou, quando ela surgiu, estabelecer a paz mundial entre os estados, né, entre os países, né? E evitar as devastações pelo ódio, pela falta de senso. Né? Então, depois do final da Primeira Guerra Mundial, né? Essa tentativa dentro da diplomacia tentou, então, estabelecer laços nas relações internacionais. Então, é importante demais que existam esses intercâmbios entre os países, provocando essa paz. Né? Porque as pessoas precisam evoluir. E a evolução se faz estabelecendo condições para as pessoas se desenvolverem, do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista social, cultural, familiar. A família precisa ser protegida, as
crianças, os jovens precisam de perspectivas e que eles vão conseguir realizar pelo menos parte dos seus sonhos. Então, muitas coisas têm acontecido que põem em risco a paz, né? Praticamente nós estamos mergulhados numa situação de dúvida, porque nós estamos vendo as ações de muitas pessoas escorrerem entre os dedos. E nós precisamos atuar e agir. Então, a lida teosófica é dentro desse aspecto. É blá blá? É blá blá. Mas é um blá blá porque a gente precisa de contar para vocês que a paz é possível. E todos, na verdade, sabem disso. Mas esse jogo de pressões faz com que muitas pessoas acabem persuadidas a lutar contra as ações pacíficas, né? Então, precisa harmonizar mesmo, precisa assegurar a proteção das minorias, promover a cooperação entre as nações, né? E organizar o desarmamento, né? Que isso é muito importante. E pode ser até que as pessoas falam, não, mas a gente precisa se defender, né? A gente precisa de defesa, né? E então as armas, na verdade, a produção só cresce, né? Mas nós não desanimamos, porque a grande fraternidade, os Mahatmas, aqueles que são os irmãos mais velhos, eles vão continuar ajudando a humanidade a entrar num alinhamento onde o Logos vai brilhar com todo o esplendor. Então, depende de cada um de nós e de cada comunidade, né, aonde nós vamos, o que nós podemos fazer para aliviar a dor. Então, nós vimos que uma civilização, ela nasce, ela cresce e ela tem a sua decadência e desaparece, né? Mas isso pode levar um bom tempo, né? Mas as guerras fazem as civilizações desaparecer muito rapidamente, né? As culturas desaparecerem rapidamente. E tudo pelo ódio. O ódio não nos acrescenta nada a não ser uma grande tristeza, né? Então, nós olhamos civilizações maravilhosas que foram e que talvez tivessem oportunidade de existência contínua, talvez nós não estivéssemos assim tão, talvez, mergulhados em alguns tipos de ações. E a globalização, ela veio para ajudar a nos interagirmos, né? A globalização, ela foi algo importante para todos nós. Mas vejam só, um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, a gente vê que vai mudando completamente aquela ideia. Diante da situação pandêmica, né, a pandemia nos trouxe, então, a necessidade de afastamentos e ainda as coisas não estão 100% em alguns países e nós estamos lutando muito. E a Organização das Nações Unidas, ela tem lutado bastante também, né? O surgimento dela se deve a uma perspectiva muito falada dos Chauhans, dos Mahatmas, em fazer com que existisse uma forma de facilitar as conversas, né?
os trabalhos entre os países já estão afastados. Muitas coisas se tornaram bem mais simples com a tecnologia, o desenvolvimento, as práticas industriais. Por outro lado, muitas coisas que nós temos de bom atualmente também fazem parte de, se não tomarmos as providências devidas, seria, então, um dos motivos pelos quais as civilizações tendem a desaparecer do planeta, né? Principalmente em relação ao problema ambiental. Então, nós somos partes do mundo, somos agentes da natureza, e vocês podem perceber que, quando nós saímos desse mundo, nada levamos, nem um fio de cabelo, nada, não levamos nada. Né? E, segundo a filosofia, nós temos uma direção dada por um ser maior, né? Como eu disse, o Logos, nós temos uma existência que para nós talvez seja incompreensível, né? Muitas pessoas pensam, por exemplo, que esses irmãos maiores que nos ajudam, eles estão assim num céu, num local invisível, mas essa saga dos Mahatmas, ela tem uma existência muito importante, porque nós estamos falando de pessoas que desenvolveram um alto grau de consciência, e as faculdades, elas se desenvolveram de dentro para fora. Então, esses seres, eles não precisam se preocupar mais com a questão dos sentidos, né? Os sentidos que nós precisamos utilizar o tempo todo, eles já têm sentidos, vamos dizer assim, muito mais aguçados e avançados. E para quem já estudou um pouco sobre a vida no Oriente, as coisas que, por exemplo, são ditas a respeito deles, é que eles podem fazer certas coisas que nós somos completamente improdutivos e não conseguimos fazer. Por exemplo, como prolongar a vida do corpo físico, né? Como alguns já puderam ver em livros da Helena Blavatsky. Então, eles podem, por exemplo, não precisam de carros, né? Não precisam de aviões, eles podem se deslocar de uma maneira especial. Então, nós estamos falando de uma existência, de uma evolução para o ser humano semelhante para ele. Então, percebam que tudo que nós possuímos nessa Terra, nesse planeta, que nós construímos, os seres humanos construíram, são para as nossas necessidades, para os carros, para os nossos deslocamentos, os alimentos, para as nossas necessidades corporais e festeiras, né? Porque às vezes a gente come demais. E o fato é que nós não sabemos como é diferente a vida do Logos. E o que se espera no futuro é que o homem desenvolva uma capacidade semelhante. Então, nós não vamos mais precisar destruir o planeta, porque as exigências do nosso corpo, dos nossos corpos físicos serão outras. Então, não nos enganemos. A vida, ela desabrocha de dentro para fora. E tudo o que nós construímos é de fora, né? Para as nossas necessidades. E quando partimos daqui, não levamos nada. Né? Então, o capítulo 2 sobre as civilizações, a
Extinção e Queda das Civilizações, esse livro Fundamentos da Filosofia, fala um pouco sobre a questão dos países que emergiram e submergiram, fala um pouco sobre as raças raízes e as sub-raças. E eu quero terminar a fala comentando com vocês um pouco sobre o que realmente importa, né, para o ser humano, pensar que o espírito ele é ele que sobrevive. Muito embora muitas pessoas não creiam, né? Mas eu estou falando mais, na verdade, para as pessoas que gostam de filosofia e para aquelas que querem conhecer, né? O espírito, ele, assim como Blavatsky comenta, que um átomo, uma doutrina secreta, um átomo simples, ele faz parte da natureza na sua composição. E o espírito seria um átomo com inteligência. Seria aquela luz, aquele pequeno astro que desenvolveu a inteligência. E como é que nós desenvolvemos a inteligência? Vindo morar num planeta como esse, por exemplo. Então, esse aspecto da devastação que está sendo provocada no planeta, a devastação interior, a partir do ponto de vista de algumas pessoas que não vale a pena viver, e muitas coisas ruins que têm acontecido, as ondas de guerra civis, os genocídios, tudo que nós pudemos pensar, os horrores que o próprio homem provoca, né? Mas os teólogos não desanimam. Não desanimam porque sabem que o retorno pode ser daqui 100 anos, 1000 anos, 2000 anos, o retorno é certo, até acontecer um equilíbrio, né? Então, nós somos seres que estão integrados dentro de um sistema solar, e esse sistema solar está integrado numa galáxia, essa galáxia está integrada dentro de um sistema maior, e não nos enganemos, né? Então, as guerras, elas provavelmente continuarão se nós não fizermos nada. Então, cada um que entende a importância da paz é capaz de evitar a guerra. Então, eu agradeço a vocês por ouvirem essa fala e eu espero que o planeta Terra tenha toda a sorte do mundo no sentido de encontrar pessoas que estejam realmente necessitadas de paz. Abracem a paz e façam a paz. Muito obrigada.